Bem-vindo ao último manifesto. Gostaria de começar esclarecendo que não sou de direita nem esquerda, muito menos gosto de política, mas como ela interfere em nossas vidas, me sinto na obrigação de estudar e falar sobre o assunto. Antes de começar a comparar os dois, acho importante ressaltar que quem os compara por valor das coisas é um asno e deveria estudar mais. Então comecemos com Lula. Muito se diz que ele fez crescer muito a economia do país, mas como vocês devem saber, ele era corrupto. Então os dois títulos entram em conflito ao meu ver. Como pode alguém que rouba milhões ser bom para a economia, não é mesmo? Em questão da inflação, o governo dele realmente a deixou bem baixa, então ponto para ele. Mas já o PIB, que teve um ótimo crescimento e creditam ele por isso, não acho que seja certo dar todo o crédito a ele, já que o PIB só cresceu assim por conta da China, que se tornou uma grande compradora do Brasil. Agora vamos ver as merdas que esse tão aclamado presidente fez. Em 2005, com apenas 2 anos de mandato, já foi denunciado por esquema de corrupção, mas só foi ser condenado em 2016, ou seja, ele passou anos no poder roubando nosso país, o que poderia ter sido facilmente evitado. Foram 3.000 evidências, 80 milhões em propina, além de bilhões desviados da saúde. No fim, Lula foi condenado a 23 anos de prisão por corrupção, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Ele já havia sido condenado antes, mas foi absolvido e até respondeu um processo por obstrução de justiça, sendo acusado de tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, mas mesmo assim foi absolvido novamente. Em 2019, Lula foi solto, o que não era de se esperar, já que, como visto no passado, este homem consegue se livrar de praticamente tudo, e agora está aí para se tornar presidente novamente. Hora do Bolsonaro. Embora muitos digam que ele só favorece os ricos e deixa de lado os pobres, devo discordar profundamente disto, pois algo notável em seu governo foi a nova lei de recuperação judicial, falência e extrajudicial, que ajudou o Brasil a retomar o crescimento após a fase crítica da pandemia, dando mais fôlego para a recuperação de empresas em dificuldades financeiras, assim mantendo essas companhias no cenário econômico, gerando empregos e renda para toda a população. Bolsonaro também sempre deixou claro sua intenção de facilitar o processo para abrir empresas, o que só confirma que ele se preocupa em dar emprego para a população. Algo que tenho visto a população reclamar bastante é sobre o preço do gás, então saibam que o governo Bolsonaro já está tomando providências sobre isto, como a nova lei do gás, que estabelece um novo marco para o mercado de gás natural no Brasil, para consolidar a formação de mercado de gás natural aberto e competitivo, permitindo a concorrência entre fornecedores e promovendo a redução do preço final do gás para o consumidor. Voltando à questão econômica, o Brasil criou 841 mil empregos formais de janeiro a outubro de 2019. O resultado é 6,45% maior do que o registrado no mesmo período de 2018 e representa o melhor índice desde 2014. Bolsonaro também tomou providências a respeito da corrupção e assinou um decreto que mantém sigilo de dados de quem denunciar irregularidades no governo. A intenção da nova norma é estimular a participação da população em denúncias. E mais uma vez, para quem fala que ele não é o presidente dos pobres, Bolsonaro implementou o 13º salário para o Bolsa Família, um adicional de 2,6 bilhões para os mais necessitados. Já para quem tem problemas com o envolvimento dele com as Forças Armadas, saiba que nos primeiros 8 meses do governo Bolsonaro, os homicídios caíram 22% em relação ao mesmo período de 2018. Agora, para o Nordeste que tanto clama o Lula, Bolsonaro criou o programa Inovação Educação Conectada para fornecer internet para 3 milhões de estudantes, principalmente na região Nordeste. Por último, gostaria de comparar o PIB dos dois governos. O do Bolsonaro em 2021 subiu para 4,6, mesmo com toda a crise da pandemia. Já a média do Lula durante seus anos de mandato foi de 4,1.
Eu poderia citar muitas outras coisas boas que o governo Bolsonaro vem fazendo para o Brasil, como melhorar a saúde, realizar parcerias internacionais e reduzir o imposto, mas acho que já deu para comparar bem os dois governos. É claro que o presidente Bolsonaro se envolve em muitas polêmicas, como a questão do armamento, que para uns é algo bom, para outros é ruim. Suas falas controversas sobre assuntos como homossexualismo e até mesmo o caso de seu irmão que recebia dinheiro da Alesp. Tudo isso precisa ser debatido em seu governo, mas acredito que para seu primeiro mandato ele realizou grandes coisas. Agora vamos para a crítica. Já é um absurdo vocês deixarem um homem que roubou e desviou bilhões do país livre. Piora tudo quando este mesmo homem tem o direito de se candidatar novamente. Quando o homem comum é preso por furto ou qualquer coisa que seja, sua ficha fica suja e ele dificilmente encontrará um emprego formal novamente. Agora me digam por que com um ladrão político é diferente. Ele não deveria estar livre, não acabou a pena dele, e muito menos estar se candidatando. Mas o pior mesmo é a população, que quer eleger novamente alguém que os roubou. Neste ponto, acredito que o PT e até mesmo algumas fontes de notícias que só mostram o que quer, só mostram um lado da história, fizeram um ótimo trabalho deixando a população alienada. E é por isso que precisamos de um sistema de educação melhor, para que os futuros adultos do Brasil não digam: ele roubou, mas ajudou. Isto é um absurdo, não precisamos de migalhas, temos direito a tudo o que quisermos, pois sem a população não existe governo. Outra fala comum de pessoas que são contra o Bolsonaro é dizer que ele é genocida, inclusive o próprio Lula diz isso, e ouvindo isso me dá uma vontade de presentear essas pessoas com dicionário, porque se o Bolsonaro fosse realmente genocida, todos os esquerdistas estariam mortos. Então, por favor, estudem. Voltando ao assunto principal, vocês têm fetiche no passado, vocês querem que tudo volte a ser como antes, mas deixem-me contar um segredo. O tempo só anda para frente, não para trás. Temos que buscar evolução, não regressão. As coisas mudam e nunca mais voltam a ser o que era. Isso não vai mudar porque o presidente antigo voltou ao poder. Aceitem. Mas não se enganem achando que eu disse que o Bolsonaro é o presidente perfeito. Está longe disso. Eu mesmo não gosto dele, mas gosto das mudanças que ele vem fazendo no Brasil. Apesar da pandemia e guerra, ele vem trazendo coisas benéficas para nós, com um pouco de pesquisas e mente aberta. Até quem o odeia verá que ele tem feito coisas boas para todas as classes do nosso Brasil. Ah, e é claro, ele não nos roubou. Agora vai uma dica para os jovens, principalmente os que já têm ou vão fazer 16 anos. Votem. Eu sei que vocês pensam que não fará diferença, ou até mesmo que não tem importância para vocês, mas pode ter certeza que tem sim importância na vida de vocês e de sua família. Vocês precisam de uma boa escola, de bons materiais, de boa alimentação, e seus pais precisam de bons empregos, de custo de vida acessível. Se vocês pesquisarem um pouco aí no celular ou computador de vocês, verão quem é o presidente que pode fazer isso. Antes de encerrar este vídeo, gostaria de falar sobre um último assunto, que é o porquê de esquerda e direita. Por que não em frente? Quero dizer, porque ao invés de ficarmos separados em dois lados, não nos unimos e seguimos em frente. Eu sei que isso é algo inimaginável, já que um lado odeia o outro, mas pense como seria se não precisássemos ficar discutindo entre si, mas sim discutindo como melhorar nosso país. Esta foi minha crítica. Não possuo a verdade absoluta e acredito que ninguém a possua, mas espero que tenha ajudado você com um pouco de conhecimento. Até breve.